Nesse vídeo aqui eu quero falar 3 coisas para você, tricolor, já começar o seu domingo muito bem informado sobre o nosso Fluminense, porque tem jogador ex-Fluminense que foi apresentado em novo clube, a gente vai comentar sobre isso aqui, sobre a passagem dele no Fluminense, se deixa saudade ou não, tá bom? E a gente vai falar sobre o adversário do Fluminense logo mais, que é o Madureira. Tem um detalhe, uma curiosidade muito importante, que acho importante a gente ficar de olho para a partida de logo mais, para o Fluminense ficar bastante atento. E a gente vai falar também de investimentos que o Fluminense visa e quer fazer para 2023, beleza? Primeiramente, agradeço a sua audiência nesse vídeo, convido você a ficar aqui até o final para ficar muito bem informado sobre o Fluminense e peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joinha. Se você puder clicar ali, você vai dar uma moral absurda para a gente que está aqui todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. E também já te faço o convite, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo a Central. A gente gosta de saber de onde é a nossa audiência. A gente tem uma audiência global, tem gente de todos os lugares do mundo assistindo aqui a Central. A gente gosta muito de saber de onde você, né, que está nos assistindo, está, né? Onde você mora, onde você está no momento em que nos assiste. Então deixa seu comentário aí, tá? Que isso é muito bacana, muito legal pra gente. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar das notícias, porque esse rapazinho aqui, esse jogador ex-Fluminense, acabou de fechar com um novo clube, né? Pouco tempo depois de jogar no Fluminense, né? Passou por aqui em 2019. Ele está acertando com uma equipe da Série D. Tô falando do Guilherme, lembra dele? Meia, atacante, não sei como é que você define. Aqui no Fluminense eu acho que ele foi mais meia do que atacante, tá? Ele tá com 34 anos e acabou de ser anunciado como reforço do São Joséense, lá do Paraná. O Guilherme, né, se você lembrar, ele teve uma carreira de destaque quando ele era mais jovem, chegou a jogar no Cruzeiro e no Atlético, né? E jogava muita bola, mas foi um jogador que teve vários problemas de lesões e no Fluminense não conseguiu render, né? Ele estava aqui na época do Fernando Diniz, da primeira passagem do Fernando Diniz, até por isso que eu também acho relevante a gente comentar aqui sobre ele. E o Fernando Diniz parecia gostar muito do atleta, tá? Mas ele, enfim, nunca conseguiu render o futebol que se esperava dele. Não sei se esperava tanta coisa, mas se você olhasse para o Guilherme, né? Ele veio pro Fluminense do Corinthians. Se você olhasse para o Guilherme pensando no Guilherme de Atlético e Cruzeiro, você esperaria bastante futebol, mas no Corinthians ele já estava embaixo, né? Acabou chegando no Fluminense naquele período de 2019 ali, a gente fez várias contratações, né? Bem questionáveis, chegou uma turma ali ao longo do brasileiro que agregou muito pouco, né? Eu, por exemplo, tinha a impressão de que o Guilherme tinha jogado muito mais pelo Fluminense do que ele jogou. E o Guilherme tem 8 jogos pelo Fluminense, sendo um como titular, né? Então, assim, escancara, né, como que a política de contratações do Fluminense era bem ruim, traziam jogadores de qualidade bem duvidosa. No caso do Guilherme, é um jogador que já teve um passado muito bom no futebol, mas que, enfim, naquele momento ali não rendia mais, tanto é que depois do Fluminense, a carreira dele, com todo o respeito, foi ladeira abaixo. Tá aqui, ó, a foto da apresentação do Guilherme. Para quem não lembra, né, dele é essa figurinha aqui, ó, meio-campo do São Joséense, anunciado como reforço para 2023. É um outro cenário, né, que a gente vive hoje, né? Graças a Deus é um outro cenário. Com todo respeito ao Guilherme, que foi um baita jogador, tá? Enquanto ele teve ali saúde para render, principalmente nos clubes de Minas, ele foi um baita jogador. Mas, infelizmente, no Fluminense ele já chegou numa curva descendente da carreira, né? Já chegou longe de estar no seu melhor. Beleza, vamos partir para a próxima notícia, porque eu quero falar do Madureira, que hoje é dia de Fluminense, né? E a gente pega justamente o Madureira lá em Cariacica, no Espírito Santo, depois de muito tempo, o Fluminense voltando a jogar no Espírito Santo, depois de 5 anos, né? Quase 6 anos, né? 2017 foi no começo do ano o último jogo, foi estadual, quase 6 anos sem o Fluminense jogar lá em Cariacica, vai jogar hoje novamente, né? Vai matar, o pessoal do Espírito Santo vai matar essa saudade do Fluminense. E o Madureira, que é o nosso adversário, ele tá com uma marca interessante nesse começo de campeonato estadual. Porque assim, o Madureira não venceu até agora no estadual, mas também não perdeu. O Madureira não fez gol até agora no campeonato estadual, mas também não tomou. E assim, os adversários do Madureira até o momento são adversários de qualidade, né? Inclusive,
deve ter tido alguma briga pesada, né, entre o Elias Duba e a Ferdi, porque, meu Deus do céu, os 3 primeiros jogos do Madureira são contra 3 times grandes, né? Pegou o Vasco na primeira rodada e empatou em 0-0. Pegou o Flamengo na segunda rodada, lá em Cariacica também, por sinal, empatou em 0-0 de novo. Hoje joga contra o Fluminense por lá. Espero que não seja 0-0, espero que o Fluminense consiga vencer, né? Tem tempo que o Fluminense não vence a equipe carioca lá em Cariacica. Espero que seja hoje contra o Madureira. Mas, enfim, eu achei esse registro muito interessante, porque o Madureira simplesmente assim, pegou dois adversários difíceis, né? Para um time pequeno, pegar Vasco e Flamengo é difícil pra caramba, né? Ele conseguiu passar sem perder, mas também não ganhou. Passou sem tomar gol, mas também não fez. Então, assim, a situação do Madureira, né, no Campeonato Carioca está peculiar, eu diria assim. O Fluminense deve ir com o time titular para esse jogo, o time que o Fernando Diniz considera titular, time bastante parecido, pelo menos a prévia que a gente tem até o momento é essa, time bastante parecido com a equipe que jogou a primeira rodada contra o Resende, Calegari pela esquerda, Iago Felipe de falso ponta, né, ou terceiro volante, enfim, como você preferir chamar, tá? E Keno no banco, Jorge no banco, os reforços, em linhas gerais, no banco. Essa é a prévia da partida. Claro que até a hora do jogo muita coisa pode mudar. Eu mudaria, né? Eu não entraria assim, né? A gente tem o Keno, eu tenho gostado das participações do Keno nesses 2 primeiros jogos. Você percebe que ele ainda está meio fora de ritmo, ainda não está, assim, perfeito, né? O Keno ainda não está na sua melhor forma, sua melhor fase. Mas você vê, quando ele toca na bola, que ele é diferente. Então, eu botaria o Keno para jogar, já daria um ritmo de jogo, já daria um tempo ali para ele. O Jorge, eu acho que é um lateral que a gente tem que insistir um pouquinho nesse começo de Carioca. Não gostei da partida dele contra o Nova Iguaçu, mas acho que ele também precisa muito de ritmo de jogo, precisa de confiança, então ele precisa estar jogando. Eu faria isso, tá? Mas o Fernando Diniz provavelmente vai fazer diferente. A gente vai debater bastante isso no pré-jogo da Central. Após esse vídeo aqui, você vai ser redirecionado para lá, para você já ativar o seu lembrete para o YouTube te notificar quando a gente estiver ao vivo, você já deixar o seu like lá, mas vai ter pré-jogo hoje às 4 da tarde, beleza? E vai ser debatido tudo isso de uma maneira muito mais extensa, sem, claro, deixar você esquecer que o Campeonato Carioca é com a Central na Dali. A gente está transmitindo os jogos do Fluminense no Campeonato Carioca ao vivo, com imagens e sem delay. Sim, é streaming sem delay. Pelo contrário, até, né? Em diversos momentos, os últimos 2 jogos do Fluminense que a gente transmitiu foi com sinal aberto, 0800 de graça. Você pôde atestar, você pôde estar lá para ver o Fluminense. Enfim, as partidas do Fluminense estavam na Dali à frente até da TV aberta. Então, sim, sem delay negativo, né? A gente está à frente da TV aberta. Então, corre lá. Aqui, ó, o link está aqui, tá na descrição também, live.daliep.com.br/central, e já adquira o seu pacote. Por R$ 34,90 você fecha o Campeonato Carioca inteiro, assiste todos os jogos do Campeonato Carioca, não só os jogos do Fluminense, todos os jogos em que Vasco e Botafogo não forem mandantes, tem transmissão da Dali, todos os jogos do Fluminense que se encaixem nisso, tem transmissão da Central Fluminense. Taça Guanabara, os 11 jogos do Fluminense você confere lá. Quer dar uma secada no rival da Lagoa? Todos os jogos com o mando deles você confere lá também. Então, meus amigos, corre lá, não marca bobeira, já assina e vem assistir o Campeonato Carioca junto com a gente, com a narração furiosa de Daniel Leinart. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos partir para a última notícia aqui desse vídeo, porque essa notícia fala sobre investimentos, tá? É uma notícia que a Netflu traz para nós, falando de alguns investimentos que o Fluminense pretende fazer para a temporada 2023. Porque a gente sabe que o que tem sustentado o Fluminense, né? E aí vai ter gente que vai ser um pouco mais crítico a isso, vai ter gente que vai ser um pouco mais entusiasta, tem sido Xerém, né? A gente sabe que Xerém tem não só fornecido jogadores de qualidade para o time principal, como o André, por exemplo, que hoje é o melhor volante do Brasil, né? E é formado em Xerém, o Martinelli, que é titular, o Calegari, né, que deve jogar hoje na lateral esquerda, titular do Fluminense, Xerém também. Você tem ali o Matheus Martins, que acabou de ser vendido, dinheiro entrando no clube, Xerém. Luiz Henrique, nem se fala, Xerém também. Embora o Fluminense venda muito mal, né? Essa é uma crítica que eu faço aqui, muitos tricolores fazem também. Xerém tem ajudado o Fluminense não só dentro de campo, mas em termos de investimento também, né? O Fluminense tem conseguido captar dinheiro com essas vendas desses moleques. Pode melhorar muito, tem que melhorar muito,
mas tem conseguido captar dinheiro. E a informação aqui, a matéria da Netflu, fala que o Fluminense está visando fazer novos investimentos, tá? Lá em Xerém, justamente para melhorar a sua categoria de base, melhorar as instalações ali para os jovens do clube e poder, né, conseguir produzir mais talentos, mais jovens jogadores. Né? A gente viu aí, por exemplo, o Isaac entrando no jogo contra o Nova Iguaçu, o Arthurzinho estava no banco, Freitas, enfim, Kaique Almeida, se não me engano, também estava relacionado. Então, uma galerinha aí, uma turma, né? E a ideia é que o projeto, né, o trabalho continue para continuar dando frutos. A Netflix traz aqui, né, que o estádio lá do Vale das Laranjeiras de Xerém passou a ter uma validação para receber competições da CBF, né? Então, assim, embora de pequeníssimo porte, é um estádio, né, que o Fluminense agora tem lá. Colocaram várias coisas, torre de transmissão de televisão, banheiro, cantina na arquibancada, mexeram lá nos vestiários, tudo para poder, né, encaixar ali no certificado da CBF. O Fluminense fez melhorias em diversos setores ali, tem agora centro de recuperação lá da Avanutri, tem um consultório odontológico, que é uma parceria com a OrthoPride, né? Duas parceiras do Fluminense, né? Patrocinadoras do Fluminense que estão, né, nessa, fazendo essa parceria justamente para melhorar as instalações, né? A Avanutri nessa questão de, eu não vou saber dizer, mas de recuperação, e a OrthoPride na parte odontológica. Eu lembro muito do Wellington Nem falando que o Deco deu esse conselho para ele lá em 2012, que o Wellington Nem andou tendo umas lesões. O Deco falou, cara, vai num dentista, porque às vezes o jogador de futebol negligencia essa parte bucal dentária, mas problemas nessa área podem fazer o jogador ficar mais propenso à lesão. Então, assim, a Netflix traz isso para a gente. Eu acho muito bacana da gente comentar aqui, da gente pensar nisso. São os investimentos em Xerém. Eles falam aqui também que o Fluminense chegou a gastar mais de 500 mil reais fazendo obras ali para evitar para fortalecer as encostas ali em volta de Xerém, para evitar que a comunidade vizinha seja prejudicada pelos efeitos da chuva, né? Abrindo aspas aqui para o que está escrito na matéria. Então, assim, bastante investimento sendo feito. O presidente Mário Bittencourt já declarou, né, que tem um interesse, não sei se isso está sendo cumprido à risca, tá? Mas que todo jogador formado em Xerém que seja vendido, parte do dinheiro que o Fluminense ganhar com ele seja revertido em investimento em Xerém, para essa roda continuar, né, girando e o Fluminense continuar tendo jogadores sendo produzidos, sendo vendidos, né? A parte do retorno técnico que eu acho que ainda está faltando, né? Dando retorno técnico, sendo vendidos e aí voltando mais investimento e rodando isso aí para o Fluminense ficar cada vez mais forte, né? Muito boa notícia, tá? Eu acho essa notícia excelente e é importante que a gente fique de olho e siga cobrando. Principalmente essa parte da venda dos jogadores, valores melhores, né? O Fluminense vendeu os atletas por valores melhores e retorno técnico, né? Esses meninos ficarem aqui mais tempo dando retorno técnico, como é o caso do André. O André está aqui há um tempo já como titular do Fluminense, é o melhor volante do Brasil de longe, está dando retorno técnico e quem sabe lá na frente vai dar retorno financeiro. Beleza? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo sobre essas 3 notícias, eu quero saber a sua opinião. Solta a voz para a gente resenhar sobre isso. Valeu? Lembrando, dia de Flu, daqui a pouco, 4 horas da tarde, tem pré-jogo aqui no canal. E a partir de 5h30, 5h40, a gente está ao vivo lá na Dali para começar a transmissão de Madureira e Fluminense, válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Beleza? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.